Olá pessoal, como vocês podem perceber, eu sou nova aqui no YouTube. Vim trazer uma proposta de maquiagem que é um semi-cut com glitter flocado. Não é uma maquiagem super usual, é mais uma maquiagem de Instagram mesmo, como a gente costuma dizer. De acordo com o feedback de vocês, eu posso trazer mais conteúdos aqui. Eu inicio corrigindo a minha sobrancelha com um gelzinho da Avon e um pincel chanfrado. Eu respeito a naturalidade da sobrancelha, delimito com um corretivo da Maquiê e venho espalhando esse corretivo, assentando ele na pele com uma esponjinha pequena em formato de gota. Em seguida, com um pincel lápis, eu aplico a primeira sombra que é bem no ponto alto da minha sobrancelha, para corrigir abaixo da sobrancelha, tonzinho cintilante de champanhe, que é da paletinha da Morphe, com a Jaclyn Hill. O primeiro tom de sombra que eu utilizo para fazer o esfumado é um tomzinho de lilás bem clarinho da paleta da L'Oréal, com o pincel da Vult, esse é o número 15. Eu vou tirando qualquer marcação, vou esfumando, intensificando essa cor. Em seguida, eu venho com um pincel menor, esse é o da Glow Me Up, com um tomzinho de berinjela, que é da paletinha da Catherine Hill. E eu vou esfumando bem no côncavo, volto com o pincel, vou tirando qualquer marcação. Aplico um fixador de sombras da Elf e venho com a sombra, que é um tom de azul marinho, e vou aplicando com batidinhas com o pincel da Glow Me Up. É um pincel de esfumar, eu vou dando batidinhas para não ficar muito marcado, eu aplico até o côncavo. Essa sombra, ela é da Catherine Hill. E assim eu vou fazendo o esfumado, vou aplicando a sombra com batidinhas, depois eu volto com os pincéis anteriores, vou esfumando as bordinhas, intensificando a cor, tirando qualquer tipo de marcação. É nisso que consiste o esfumado. E voltando com os pincéis, reaplicando o produto e assim vai. Esse clown que eu utilizei é o branco da Catherine Hill, eu aplico com um pincelzinho língua de gato. Eu não tenho lá super experiência em fazer o cut, porém a gente precisa continuar praticando, né, para um dia chegar próximo da perfeição. Então eu vou fazendo devagar, com bastante paciência, começo dando carimbadinhas, vou preenchendo, ajeitando os contorninhos, volto com o pincel de esfumar, aquele que eu utilizei no côncavo, com o dedo mesmo eu vou tirando a marcação, vou começando a transição entre o branco e o azulzinho. Com um pincel menor, esse também é o da Glow Me Up, eu posso deixar na descrição o nome e as cores de todos os produtos. Eu vou esfumando, volto com o pincel que eu utilizei a sombra azul marinho, vou dando batidinhas, esfumando. Com a paletinha da Catherine Hill, eu utilizo o pincel, aliás, a sombra branca, tá? Vou aplicando com batidinhas, retorno com o azul, vou fazendo a transição. Eu esqueci de mostrar, mas eu apliquei de novo aquele fixador de sombras da Elf e apliquei o glitter flocado dourado da Glow Me Up. Agora eu faço delineado, esse delineador é o da Nath Capello, ele fica opaco. E a dica que eu tenho para quem não consegue aplicar muito bem, realizar muito bem delineado, é colocar um espelhinho e olhar para baixo e ir carimbando, começar carimbando, fazendo bem fininho delineado e depois vai ajeitando ele e engrossando. Tudo é questão de prática. Essa máscara de cílios é a da Maybelline. Apliquei em cílios postiços, eu não lembro da numeração e ele não tem marca, mas no Mercado Livre se encontra bem facilmente. Também vou aplicando com bastante paciência, vou unindo com os cílios naturais, coloco um espelhinho, fico olhando para baixo para colar ele no lugar bem certinho. A minha pele já estava limpa, então eu apliquei o hidratante, é um Elixir da Bruna Tavares, esse é o Mermaid. Aplico em toda a face. Em seguida eu venho com o Booster Matte da Bianchi.
também aplico em toda a face. Eu gosto desse mate porque a minha pele é oleosa, então com muita facilidade ela fica toda brilhosa. Então eu prefiro esse do que o Glow, que também é muito bom. Ele vai ajudar a fixar a maquiagem, ele dá um efeito bem bonito na pele. Em seguida, eu venho com um primer da Catherine Hill. É um primerzinho em gel. Vou dando batidinhas, cuidando para não retirar os produtos que já foram aplicados, né? Sempre com batidinhas, com bastante suavidade. Essa base que eu utilizo é a da Alice Academy. É a 06. Claramente, ela ficou muito escura na minha pele. É uma base que eu costumava utilizar, porém, o tom da minha pele nos últimos dias mudou bastante. Eu não me expus mais no sol. Então, eu misturei a base soft da Ruby Rose, que é um tom mais clarinho, que é a minha base de inverno. Ainda assim, não ficou do tom correto. Então, depois eu fiz alguns truquezinhos que eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver que vai ficar do tom mais próximo da minha pele. Essa esponjinha que eu tô utilizando é a da Clasme. Eu vou espalhando por toda a minha face essa base. Com batidinhas, bastante paciência. Vou espalhando bem. Eu preferi não levar essa base até o pescoço, porque como não era o tom, eu fiquei com medo de ficar manchado. Então, eu não levei até lá, depois eu venho com um pozinho no pescoço. Esse corretivo que eu tô utilizando é o Banana, da Maquier. Ele é um tom bem claro, e é um dos truques que eu vou utilizar pra deixar o tom da minha pele o mais ideal possível. Como vocês podem ver, já deu uma boa melhorada, né? Além de iluminar, já ficou um tomzinho mais próximo ao meu. Com o pincel da Macrylan sujo, de corretivo da Kryolan, que são os 3 tons mais escuros que o tom da minha pele, eu venho devolvendo o contorno natural do meu rosto, eu venho trazendo sombra pro meu rosto, né? Em seguida, eu venho com o pó translúcido da Playboy, esse é o 02, e aplico nos pontos de iluminação do meu rosto. Esse pozinho também, eu deixo ele um tempo na pele, para ele ir absorvendo, sugando bem, para ele ir selando essa base, e ele também vai me ajudar a ficar no tom mais ideal possível. Espalho com esse pincel fofo da Ruby Rose. Ele é um pincel bem fofinho e eu tenho que tomar cuidado para essa base não abrir, então com bastante delicadeza. Depois eu venho com o pincel vassourinha também, com bastante delicadeza. Aí o vídeo tá acelerado, então não dá para perceber, mas eu tava com a mão bem leve. Esse pincel também da Ruby Rose, eu venho fazendo o contorno, que é o da Boca Rosa. Eu peguei bem pouco produto, porque ele mancha com muita facilidade. Com um pincelzinho de precisão, eu ajeito o contorno do nariz, né? Vou esfumando mais. Apliquei a bruma da Daisy Peroso. Não fico fazendo muita expressão facial enquanto a bruma tá molhada na minha pele para não marcar. Eu espero secar, depois de seco, eu aplico o iluminador da Bruna Tavares em alguns pontos específicos do meu rosto. Como vocês podem ver, ele ficou com um efeito bem mais bonito. Esse é o efeito da bruma, além de fixar a maquiagem, ele deixa a pele com um aspecto mais natural, tira aquele aspecto pesado de pó, né? E fica bem mais bonito o iluminador. Venho com uma sombra da Vult, ela é uma sombra bem pink, com uma certa cintilância, e utilizo como blush. Ficou um efeito bem legal. Com um pincel lápis, na linha d'água, na linha inferior dos meus olhos, eu venho aplicando aquela sombrinha da Catherine Hill, o azul mais escuro. Com um pincelzinho de precisão de esfumar, eu venho com o tom berinjela e vou esfumando as bordinhas desse azul para ficar mais harmônico, e vou linkando com as sombras da parte superior
dos meus olhos. Vou voltando com o pincel, vou intensificando as cores, esfumando com bastante cuidado, bastante leveza nas mãos, delicadeza. Retorno com o azul. Aplico a máscara de cílios, novamente da Maybelline. Abaixo da sobrancelha, no ponto alto, eu apliquei o fixador de glitter e apliquei um pigmento da Alice Salazar. Esse é o Sol, ele é bem douradinho para deixar um efeito ainda mais glam nessa maquiagem. Eu adorei o efeito, ficou muito bonito, bem iluminadinho. O batom que eu tô utilizando é o da Boca Rosa. Eu não lembro a cor, mas eu posso deixar no box de informações. Esse pincelzinho também, eu acredito que seja da Macrylan, mas eu não tenho certeza, ele não tem mais a marca, nem a numeração. Ele já saiu do pincel. Depois eu venho com o batom da Bruna Tavares, o Viviane, e vou fazendo só o contorno dos meus lábios, que é para dar a impressão de lábio maior. Eu gostei bastante desse efeito. E eu vou seguindo o formato natural, né, da minha boca. Volto com o pincelzinho da Macrylan, com o pó da Bruna Tavares, que é o pó, o 10. E vou dando acabamento com um pincelzinho de esfumar, de precisão. Eu aplico um pouquinho mais de sombra branca. E ficou assim a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. De acordo com o feedback de vocês, eu posso trazer mais conteúdos aqui pro canal. Tudo isso vai depender de vocês. Então, esta foi a maquiagem. Se gostarem desse vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e, se Deus quiser, até a próxima. Um beijo!